Olá pessoal, espero que vocês estejam bem na medida do possível e hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre bioquímica, falando mais um pouquinho sobre algumas curiosidades, algumas situações do dia a dia onde a bioquímica está presente e a gente às vezes nem percebe ou não tem esse conhecimento. Vou falar sobre alguns mitos também. Vem comigo que é rapidinho e vai ser bastante interessante. Pessoal, você acorda, aí você vai tomar aquele banho, já deve ter percebido que em alguns rótulos desses cosméticos, como shampoo, condicionador, esses cremes, tem um monte de substância, muitas moléculas bioquímicas que são descritas ali como importantes ingredientes daquele cosmético, né? Eu trago aqui o exemplo do DNA vegetal. O DNA é uma molécula muito importante para todo ser vivo, mas pessoal, não tem nada bioquimicamente, cientificamente comprovado que o DNA vegetal vai fazer algum efeito de limpeza, de dar maciez, dar brilho para o nosso cabelo. É mais um jogo de marketing mesmo que, se você conhecer um pouquinho mais de bioquímica, você vai conseguir entender e driblar essas marcas que ficam tentando enganar a gente, até cobrando um pouquinho mais caro, né? Você quer DNA vegetal, joga a cabeça no gramado, beleza, tem DNA vegetal ali na grama e não vai adiantar de nada pro seu cabelo, tá? Agora, o que é legal e o que realmente tem função de limpeza? A água e o sabão. Água e sabão é bioquímica, são moléculas realmente bastante importantes. Aí sim, vai ter o efeito de limpar, né? O sabão, o detergente, alguma coisa parecida com essas substâncias. Pessoal, uma das ações do sabão é nas proteínas, que a gente já estudou um pouquinho sobre elas, né? Nas aulas passadas. A gente viu que as proteínas têm uma estrutura tridimensional, que é super importante para a função e para a forma daquela proteína. Quando a gente coloca alguma substância, por exemplo, sabão, acontece que a nossa proteína ela fica desnaturada. Então tem proteínas em todos os lugares do nosso corpo, como a gente já sabe, e também os micro-organismos que estão também presentes no nosso corpo, eles são feitos também de proteínas. Então, quando você coloca o sabão para lavar o cabelo, para lavar a pele, você acaba que também está colocando sabão nas células dos micro-organismos e causando uma desnaturação nas células microbianas também. Então, assim você desnatura aquelas proteínas microbianas e faz com que elas sejam eliminadas, né? Então você está fazendo uma limpeza junto com a água que passa depois, né? E leva sabão e leva sujeira também, tá? O próprio sabão também age da mesma maneira que o álcool nesse sentido de desnaturação das proteínas. Eu falei sobre proteínas, mas também a água, o sabão e o álcool vão ter ação também nos lipídios, nas gorduras que estão no nosso cabelo, na nossa pele. Mas olha só, tudo isso é bioquímica. Pessoal, outro exemplo, depois que você tomou banho, vamos lá, você vai tomar um café da manhã. O ovo do café da manhã é bioquímica. E a gente pode juntar esse mesmo exemplo que eu estava falando sobre desnaturação proteica no seu ovo. A gente sabe que, principalmente a clara, ela é feita, né, ela é composta por muitas proteínas, né, principalmente a proteína chamada albumina. Bom, pessoal, quando a gente submete o ovo ao calor, a uma temperatura alta, vocês já sabem o que acontece, né? Não precisa nem explicar. O ovo, quando você coloca lá para esquentar, ele vai mudar a sua textura. O que significa essa abundância visual que a gente vê na textura do ovo? É também um processo de desnaturação proteica. A gente está colocando aquela proteína do ovo, ela está sendo submetida e sendo desnaturada. Nesse caso aqui, pela ação do calor, né, da temperatura alta. E depois disso, o ovo não vai voltar à forma, né? Se você esfriar, por exemplo, o ovo, ele não vai voltar à forma como ele era antes. Então, a proteína, nesse caso aqui, ela fica desnaturada e vai fazer parte lá de uma bela refeição que você vai ingerir já já. Falando, né? Então, aqui, ó, desnaturação proteica, tá bom? Do ovo à medida que você esquenta. Pessoal,
Falando em ovo, a gente também lembra do leite, né? Vamos supor que no café da manhã você também tá lá bebendo leite. E muitas pessoas, né, é de conhecimento de vocês que elas têm intolerância à lactose. O que é uma intolerância à lactose? Além de ser também bioquímica. Intolerância à lactose é uma incapacidade do corpo da pessoa de digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Então a gente sabe, né, que o açúcar do leite, a famosa lactose, é formada por 2 monossacarídeos, né, por 2 açúcares menores, que são a glicose e a galactose. Então isso daqui forma o que? A lactose, que é um disacarídeo. Quando a gente ingere o leite, a gente tem, né, no nosso sistema digestório a enzima chamada lactase, que é uma enzima que vai quebrar a lactose nos seus 2 monossacarídeos. Então, glicose vai para um lado e galactose vai para o outro. Mas as pessoas que têm intolerância à lactose não possuem essa lactase naturalmente. Muitas delas fazem o uso, né, artificial, compram, né, a lactase e ingerem em cápsulas e tal para poder fazer a digestão da lactose. Aqui eu tenho só mais uma figura para explicar isso. Na esquerda nossa aqui a gente tem, né, um tubo digestório, um pedaço do tubo digestório lá do intestino, onde a lactose ela é quebrada pela lactase, como eu acabei de explicar, né, digerindo essa molécula em 2 menores. E aqui na nossa direita a gente tem uma situação da pessoa intolerante à lactose, onde a lactose ela chega no tubo digestivo e ela não é quebrada. O que acontece? Algumas bactérias que estão ali morando, a gente sabe que tem milhares de bactérias morando no intestino, as bactérias se aproveitam dessa lactose, então fazem um processo que também é bioquímica, um processo chamado fermentação. Então as bactérias devoram essa lactose por fermentação e produzem ali ácidos, alguns gases, algumas coisas que podem causar, né, um mal-estar nas pessoas intolerantes à lactose, tá bom? Então tudo isso é mais uma prova da bioquímica no dia a dia. Pessoal, você já deve ter ouvido falar ou visto em propaganda sobre colágeno, né? São alguns cremes que você pode passar na pele, passar no rosto, ou até mesmo colágeno, em cápsulas que a gente pode tomar, né? Por que tem toda essa indústria de cosméticos bem presente em relação ao colágeno, principalmente para as pessoas que querem evitar rugas, né? Querem manter a pele jovem, saudável. Será que adianta eu tomar colágeno ou eu passar colágeno na minha pele? Vamos tentar entender isso agora? Pessoal, nós já comentamos sobre isso nas nossas aulas passadas, que o colágeno ele é a proteína mais abundante do nosso corpo, né? E a gente tem a sustentação da pele justamente por essa proteína que age unindo as células, né? Como se fossem arames que deixam firmes as nossas células. Eu já expliquei isso para vocês, que aqui ó, a gente tem a diferença de uma pele jovem com colágeno inteiro, bem unido ali, e uma pele já mais envelhecida, onde o colágeno ele já, né, cedeu um pouquinho, beleza? Como se fosse aquelas roupas que o elástico, quando você compra o elástico, né, ele é bem forte, quando você vai usando, a roupa vai ficando velhinha e o elástico ele vai cedendo. Mesma coisa, tá? Então, nós já vimos que o colágeno é uma proteína muito importante que faz parte de várias estruturas do nosso corpo. Acontece, pessoal, que o colágeno ele é uma proteína feita de aminoácidos, como a gente já estudou, só que ele é uma proteína grande que não passa pela pele. Então, se eu passar colágeno, um creme com colágeno pela pele, ela é muito grande, não vai conseguir entrar na minha pele a partir do creme. Então, a gente já desvenda o mito que não adianta nada comprar cremes caros e caros com colágeno, porque o colágeno vai ficar somente aqui na parte externa. Ele não vai conseguir entrar e não vai ter ação nenhuma para tirar as rugas, para ficar lá nas células. Então, não adianta passar colágeno, infelizmente, tá? E beber colágeno, tomar colágeno em cápsula, será que adianta? Será que esse colágeno que eu tomar na cápsula lá, que eu comprei muito cara, ele vai chegar na minha pele e vai, né, prevenir as rugas?
Pessoal, o que acontece quando a gente ingere proteína? Quando você come alguma carne, quando você come vegetais bem proteicos, como a soja, por exemplo, o que acontece, hein? Lá dentro do nosso tubo digestivo, a proteína, ela é o quê? Ela é quebrada, ela é degradada por várias enzimas. Lembra disso, do processo de digestão? Então, a proteína lá dentro, ela vai ser quebrada em aminoácidos. Então agora eu pergunto para você, adianta tomar colágeno? E aí esses aminoácidos que estão lá no nosso tubo, né, digestivo, os aminoácidos vão cada um para um canto e daí a nossa estrutura metabólica, o nosso corpo vai produzir as proteínas que estão necessárias naquele momento. Não existe um marcador, um endereço quando a gente toma a cápsula de colágeno. Olha, esses aminoácidos aqui, eles têm que ser exatamente direcionados para a pele, hein? Para evitar ruga. Não existe. Se você tomar cápsula de colágeno, beber leite, comer uma porção de soja, comer um pedaço de bife, as proteínas vão ser todas quebradas exatamente da mesma forma. Então, chega lá dentro, os aminoácidos, cada um vai para um lado de acordo com o que o corpo necessita fazer. As proteínas que o corpo precisa naquele momento. Se o corpo naquele momento não tiver como prioridade produzir colágeno, não adianta nada. Então isso é mais um mito, mais uma indústria de cosmético aí que ganha a grana, né? Porque as pessoas acreditam que passar ou beber colágeno, tomar colágeno, vai livrar rugas. Tem vários outros tipos de procedimento que podem realmente ter ação contra rugas, mas essa do colágeno, não. Se você sabe de bioquímica, agora você sabe que não cola. Aqui estão os 20 aminoácidos, né? Então, se você ingere os aminoácidos, cada um vai realmente fazer a proteína que o corpo está precisando, que o DNA está mandando naquele momento. A mesma coisa, do mesmo raciocínio, você deve ter, para a administração daqueles suplementos proteicos, como tipo Whey Protein ou ainda aquele BCAA, né, que acabam vendendo, tudo isso muito caro. Pessoal, o que é o Whey Protein? Nada mais é do que o soro do leite concentrado ali, bastante, concentrado. BCAA até tá aqui nessa embalagem, ó, leucina, valina, isoleucina, são aminoácidos dos 20 aminoácidos que a gente encontra na alimentação normal. Então, sinto muito, falar se você acaba administrando esses tipos de suplemento, mas se você não é um atleta de alto nível, de alta performance, você tá jogando dinheiro fora, porque não adianta nada isso daqui para você que não tem uma vida muito ativa, de realmente, para você que não é um atleta, porque o que vai acontecer? O Whey vai chegar lá dentro, BCAA vão chegar lá dentro e lá dentro o nosso corpo vai usar da melhor maneira, que precisar naquele momento. Claro, se um atleta de ponta estiver fazendo muita musculação, estiver fazendo um trabalho sério de hipertrofia, aí beleza, esses suplementos vão adiantar. Mas se você, que nem a grande maioria da população aí, que vai na academia, bem de uma maneira esporádica, ou até faz o seu treino frequente, mas não pega pesado, isso aqui não vai adiantar não. Basta ter uma alimentação saudável e balanceada. Beleza, pessoal? Vamos para outro tema, cabelo, novamente, a gente lavou o cabelo lá, com aquele shampoo, não precisa ter DNA vegetal, mas agora, depois que eu lavei o cabelo, muitas vezes a gente faz o quê? Alisa o cabelo, Pessoal, no nosso cabelo tem uma proteína muito importante que é a queratina. É uma proteína presente nos mamíferos, vai estar presente também nas unhas, tá? Na pele, nos bois, no chifre, nas patas, enfim, tá? Queratina é uma proteína muito importante, muito presente no cabelo. E aí, ela tem tudo a ver com o alisamento do nosso cabelo, tá? A gente pode ver aqui, sem maiores detalhes, que a queratina, ela tem ali muitas ligações químicas entre os aminoácidos, Como toda proteína, um aminoácido se liga com outro aminoácido e ali a gente tem, uma cadeia de aminoácidos ligados e tem várias ligações
químicas, né, relativamente fracas que mantêm essa estrutura da proteína, nesse caso aqui da queratina, tá, pessoal? O que acontece? Quando a gente faz um alisamento, que a gente chama de térmico, a popular chapinha, você tá fazendo com que temporariamente, né, algumas ligações químicas aqui da queratina, elas sejam desfeitas. O calor, a temperatura, faz com que algumas proteínas fiquem temporariamente desnaturadas. Muda a conformação ali das proteínas, da queratina do seu cabelo. Tanto vocês já devem, né, saber disso, que se você basta ficar num ambiente úmido, né, ou lavar o cabelo novamente, ou suar de repente, como eu tô fazendo agora, ou ficar num ambiente com uma umidade realmente alta, o que acontece com o cabelo? Ele vai perdendo aquele alisamento porque era temporário, certo? Então o calor tem uma ação, mas é uma ação temporária, uma ação mais fraca em algumas ligações químicas ali entre aminoácidos da queratina. Aí tem outro tipo de alisamento, que também é bioquímica, que é o alisamento químico, né? Então esse tipo de alisamento, ele já promove outros tipos de interações ali nas ligações químicas. Não vou dar detalhes muito sobre isso, mas tem muito enxofre nessas proteínas do cabelo, então tem ligações de enxofre que são bem fortes mesmo, e daí você pode ter a experiência de lavar o cabelo depois que você faz um alisamento químico, pode lavar o cabelo e ele vai continuar liso, né? Então a durabilidade de um alisamento químico, ele realmente, essa durabilidade é maior. Aqui eu tenho alguns exemplos de substâncias químicas que são utilizadas, algumas delas bem perigosas se a gente não tomar cuidado, né? Com o alisamento químico. Realmente, então, ele muda as estruturas de uma forma mais permanente. Diferentemente da chapinha, o alisamento químico ele é mais permanente, por isso que ele dura mais naquele aspecto liso. Tudo isso, gente, tem a ver com a queratina. E a queratina é uma proteína humana, né? Dos mamíferos. Então, isso também é bioquímica, beleza? Quase acabando. Já ouviu a expressão que o choro é livre? Pois é, o choro é livre e também o choro é bioquímica. Pessoal, nas nossas lágrimas, né, e alguns outros fluidos também do nosso corpo, mas aqui principalmente falando das lágrimas, tem uma enzima chamada lisozima. Ela é presente também em outros animais. O que acontece? A lisozima, ela é uma enzima que ela tem uma ação antimicrobiana, antibacteriana. Então, quando você chora, ao mesmo tempo que você chora lá, que você tá se lamentando, tá triste ou tá emocionado, você tá matando bactérias e fungos da nossa pele, né? Então, você tá fazendo uma limpa, como se fosse uma limpeza de pele. Se alguém perguntar pra você, você está chorando? Não, estou fazendo uma limpeza de pele, porque a lisozima da sua lágrima, ela o quê? Elimina as bactérias que estão aqui. É uma enzima, uma ação antibacteriana, ela atrapalha ali as bactérias de se multiplicar, então ela acaba eliminando as bactérias, né, como uma proteção do nosso corpo, por exemplo. Já sabia disso? Isso é interessante, né? E para finalizar, você tomou banho lá, alisou o cabelo, tal, e você vai sair. Coloca aquele jeans, né? Aquela roupa jeans estilosa. Pessoal, de um tempo pra cá, né? A gente tem a sustentabilidade como o nosso principal foco. Então, muitas coisas muitos tratamentos que eram puramente químicos na indústria têm sido substituídos por tratamentos mais, biológicos, biotecnológicos, para poluir menos o meio ambiente, para ser mais eficiente também. E algumas enzimas de fungos, esse carinha que tá aparecendo aqui, ó, depois que o zíper abre, ele é um fungo, né? Esse carinha aqui é um dos exemplos de fungos que produzem enzimas, né? Então, algumas enzimas eu coloquei aqui, ó, amilase, celulase, lacase, que já estão ajudando as indústrias, né, de fabricação de jeans, as indústrias têxteis, a pegar e deixar aquele jeans mais macio, até aquele aspecto de envelhecido, sabe, aquele aspecto que você tem o jeans lá meio, parece que ele já tá meio rasgado, ele já tá meio esbranquiçado.
Tudo isso é graças a algumas enzimas. Essas enzimas aqui que eu tô explicando para vocês, que são fabricadas por fungos, né, e algumas bactérias. Então, olha só, você já pensou que na sua jaqueta jeans, na sua calça jeans, já tem enzimas microbianas para aquele jeans ficar mais estiloso, até mesmo a coloração também tem a ver com a coloração da sua peça de jeans. Então, é mais uma prova que a bioquímica está em todo lugar, inclusive na sua calça jeans. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Desculpem porque eu acabo me empolgando e falo demais, mas percebam, né? Alguns poucos exemplos que eu dei aqui, poderia ficar falando o dia inteiro de como que a bioquímica é presente no nosso dia a dia, beleza? Agora é com você. Então vamos lá, dá um exemplo para mim de como que a bioquímica está presente no nosso dia a dia. Eu vou ficar esperando, hein? Até mais, pessoal!